sou o professor Ricardo Santana de Lima, do Colegiado de Medicina aqui do campus Petrolina, centro da Univasf, e gostaria de falar para vocês um pouco sobre as variantes do coronavírus. Esse tema é um tema que tem surgido e repercutido na atualidade, por se tratar de novas variantes virais que têm aparecido ao longo desse período de pandemia e que tem nos deixado algumas perguntas e algumas questões por saber. Então, primeiramente dizer que essa é uma apresentação e uma aparição, vamos dizer assim, natural da evolução dos seres vivos, Os seres vivos vão passando por pressões seletivas ao longo da sua vida e o vírus SARS-CoV-2, nesse curto período de apresentação na pandemia, além do período que está incubado aí na natureza, que nós não tínhamos tido contato com ele ainda, vem passando por uma série de acúmulos e de mudanças no seu material genético, das quais algumas a gente consegue agora, já com esse tempo de contato mais propriamente dito com o ser humano, mapear, e que são essas novas variantes virais que têm surgido. Esse é um tema extremamente interessante que traz à tona, poderia trazer à tona e poderá trazer à tona novas características dessa espécie viral com relação à sua biologia, de sobrevivência, biologia de permanência ao longo do tempo na natureza e agora mais especificamente em contato com os seres humanos. Dizer para vocês que até o momento as variantes que têm surgido, são várias delas, algumas variantes mais recentemente veiculadas na mídia, como a que apareceu no Reino Unido, como a que apareceu mais recentemente no estado da Bahia, e algumas delas sendo mapeadas e geneticamente mapeadas no estado de São Paulo, vem mostrando para a gente a capacidade desse micro-organismo, desse organismo se adaptar, o contato com o ser humano e a evolução do vírus em contato com o ser humano e com os outros seres os quais ele também infecta, faz com que esse indivíduo adquira e vá adquirindo ao longo das suas replicações e da sua biologia de divisão algumas mudanças e modificações que podem se expressar internamente na célula viral, mas também externamente, principalmente na sua membrana. E isso é o ponto importante, porque é nessa membrana onde nós enxergamos os antígenos virais e aqueles antígenos e aquelas moléculas da superfície, as proteínas da superfície, as quais a gente direciona as nossas linhas de defesa, No caso, sejam elas as linhas de defesa do próprio organismo, como nossa resposta imune, os antígenos celulares, os anticorpos celulares produzidos na resposta imune contra o vírus, sejam elas as estratégias terapêuticas, por exemplo, com as nossas vacinas. Até o momento, e aí os estudos estão sendo conduzidos na identificação e no mapeamento e no sequenciamento dessas novas variantes, e até o momento o que se sabe é que existem algumas delas, como a do Reino Unido, que provavelmente e certamente elas têm um poder de infectividade maior, ou seja, elas são capazes de infectar mais facilmente e mais rapidamente pessoa a pessoa. Isso poderia trazer um problema sério para nós no ponto de vista da expansão da pandemia em uma maior velocidade, que é o que a gente tem combatido e quer combater agora com o advento da vacina. A outra coisa é se ela traz maior gravidade, ou essas variantes trazem maior gravidade ao processo de infecção, ao processo de acometimento e de adoecimento pela Covid-19, uma síndrome importante que nos tem acometido em decorrência da infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus coronavírus mais propriamente dito aí dessa pandemia. Então essa é uma causa que ainda não se tem muitos estudos. O que se tem e o que se acredita é que essa infecção, apesar de ela ter uma virulência, como a gente falou, uma infectividade maior, ainda não se demonstra efetivamente que ela tenha uma relação com maior gravidade, ou seja, as pessoas que se infectam a primeira vez e ao se infectarem numa segunda ou com alguma variante diferente das primeiras variantes ou da primeira variante de infecção pela pandemia, elas têm uma maior associação com maior gravidade na doença, na apresentação da doença. Há um espectro
de doença, que vão desde casos leves até casos mais graves, e estes indivíduos ainda não estão associados a uma variante específica do vírus, né? Estão muito mais associados a uma condição de adaptação e resposta indivíduo hospedeiro, de relação vírus-homem, mais do que a variante propriamente dita ou uma variante propriamente dita. É claro que isso pode acontecer em algum momento, desde que outras variantes vão surgindo. Mais uma vez, é um fenômeno natural, mas isso ainda não está claro na literatura científica de que essas variantes estão associadas a maior gravidade da doença. Então essas eram informações assim iniciais que a gente queria passar, deixar aqui mais uma vez e parabenizar a TV Caatinga pela proposição, um tema extremamente importante. A comunicação científica com a sociedade é extremamente importante, e todos os veículos são importantíssimos para o combate dessa pandemia extremamente avassaladora para o nosso país, mas não só para o nosso país e para o mundo. Um abraço a todos, agradecer de novo, parabéns TV Caatinga pela iniciativa, parabéns Univasf.